Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas na Prudente News 1070, também na TV brasileira, nas redes sociais. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre. Hoje é o último programa da semana, então, gente, sejam todos bem-vindos. Vamos lá para os nossos destaques. A gente começa, então, com os destaques dos nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini. Primeiramente, ele, Adolfo Padilha, com você. O meu destaque hoje é a vida voltando ao normal, mas isso não significa que você e eu aí não temos que continuar tomando os cuidados, não temos que continuar seguindo alguns protocolos de saúde. O próximo jogo agora do Flamengo na Copa Libertadores será com a presença de público, mas tem uma regrinha, vai ter que mostrar o teste negativo e a carteira da vacinação completa. É assim que vai se retomando as coisas, é assim que vai voltando ao normal a vida de todos nós. Nós já vimos shopping, o comércio voltou, as academias voltaram, mas eu reforço aqui, não podemos dar mole para o vírus. Então é muito importante seguir os protocolos de saúde, porque afinal de contas a pandemia ainda não passou, mas em breve a nossa vida vai retomando o seu devido lugar. Ok, Adolfo, vamos lá para o destaque então do Divaldo Ceresini. Divaldo, o seu destaque. Olá, pessoal, é sempre muito bom estar aqui. Estamos chegando a mais um fim de semana, que Deus nos abençoe nele também. O meu destaque de hoje vai para uma notícia ruim que vem lá do Congresso Nacional. Nós já tivemos outra, que é o aumento do fundão, que nós discutiremos daqui a pouco. Mas o meu destaque de hoje vai para a manutenção do orçamento secreto, aquele mesmo que andou comprando trator superfaturado lá no Nordeste. Este orçamento secreto continuará para o ano que vem. Pois é, os nossos deputados parece que gostam de segredinho com o nosso dinheiro. Ok, Divaldo, vamos lá então para as primeiras informações de hoje. São duas informações desse primeiro bloco e duas no segundo bloco. A primeira é essa aqui. Na tarde de ontem, quinta-feira, segundo o portal Prudentino, foi batido o martelo do leilão que definiu a privatização do aeroporto estadual Adhemar de Barros, aqui em Presidente Prudente, ao consórcio de aeroportos paulista, que será responsável por 11 unidades inseridas no Grupo Noroeste. A previsão é de investimentos de 52 milhões de reais em 30 anos. Esse tema já foi várias vezes conversado, debatido aqui. A gente vai saber mais uma vez a opinião e também sobre esse resultado da privatização do aeroporto de Prudente com os nossos comentaristas. Vamos lá, primeiramente, Divaldo Ceresini. Pois é, meus caros, o fato se consumou. Esse que a gente tem dito aqui há vários dias, né? A boa notícia é que a gestão privada tende a ser realmente mais eficiente, ela tende a querer ocupar mais os espaços do aeroporto e explorar melhor aquele equipamento. A má notícia é que, infelizmente, o edital do leilão não previu a construção de um novo terminal, apesar de tantas investidas feitas pela sociedade civil nesse sentido. No meu entendimento, faltou um pouco mais, faltou muito de engajamento dos nossos políticos representantes, né, deputados, e também os nossos representantes municipais, no sentido de dialogar com o governo do Estado, a fim de fortalecer essa iniciativa da sociedade civil, de argumentar em favor da construção de um novo terminal ser item obrigatório no leilão. Agora cabe à mesma sociedade civil que tanto luta por esse aeroporto, pelas melhorias nesse aeroporto, se reunir com esse consórcio que foi o vencedor, que é um consórcio que tem experiência na gestão aeroportuária, para apresentar a ele todo esse plano de expansão, as possibilidades que existem, tanto decorrentes da internacionalização do aeroporto, quanto de diversos outros pontos que favorecerão também o retorno do investimento que foi feito. É certo que se torna uma missão um pouco mais difícil do que se tivesse obrigatório isso lá no edital, mas não é impossível, não. Vamos para cima, vamos falar com a Socicam e apresentar esse projeto. Ok, Divaldo. Adolfo Padilha, o aeroporto de Prudente finalmente foi vendido, né?
Eu acho que a concessão do aeroporto de Prudente, como de outros espaços públicos que o Estado de São Paulo vem fazendo, é uma grande ação do Estado. Eu sou totalmente a favor das concessões, sou totalmente a favor das privatizações. A Socicam, a empresa que leva no pacote aqui o nosso aeroporto internacional, é uma empresa muito grande, é uma empresa muito sólida. Isso é muito bom. A gente tem uma luta aí para que seja feita uma ampliação melhor do que aquela que está programada. E agora passamos por um segundo momento, isso é muito bom. Qual que é o segundo momento? A gente passa agora a negociar diretamente com quem tem o espaço a ser utilizado. A conversa muda muito o sentido dela. Por que eu digo isso? A Socicam, ela administra algumas rodoviárias que foram transformadas em shopping, a gente sabe disso, que foram transformadas em modelos de negócio que agregam outros tipos de valores, buscam outros tipos de receita. Agora vai ficar muito mais fácil explicar para ela que nós podemos ter um shopping, que nós podemos ter um terminal de carga mais interessante do que aquele que está planejado. É uma luta de um grupo, é uma luta de uma região toda, para que o nosso aeroporto realmente seja um aeroporto de grande porte. Então agora o prefeito, aqueles que representam o setor, eles vão poder conversar diretamente com aquele que quer fazer alguma coisa que dê retorno financeiro para ele. Nós temos uma grande área doada ali próximo ao aeroporto e pode ser sim transformado num grande centro de comércio agregado ao aeroporto. Então são projetos interessantes e que agora muda esse perfil. Não se discute agora mais via ofício, como vinha tentando a UPP, por exemplo, de Presidente Prudente. Agora é no tete a tete, agora eles vão poder falar com quem entende de negócio, agora eles vão poder falar com quem tem interesse em fazer um bom negócio, agora eles vão falar com quem pode pegar um projeto e falar, peraí, isso aqui tem viabilidade econômica. Então eu acho que não piorou não, eu acho que foi feita a tentativa do Estado mudar o edital, não conseguiu, e agora a conversa ela é mais firme, a conversa agora ela tem mais propósito, ela tem mais objetividade. E tenho certeza que a existência desse grupo, com o apoio do prefeito, com o apoio das autoridades locais aqui da nossa região, a gente pode sim ter um grande aeroporto, merecidamente aqui na região do Oeste Paulista. Muito bem, é isso aí. Vamos para a nossa segunda informação, nesse primeiro bloco aqui do Entre Linhas. Olha, o Congresso Nacional aprovou ontem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, 2022. O texto prevê a ampliação de recursos para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral, que é o Fundo Eleitoral, destinado ao financiamento de campanhas eleitorais. Em primeiro momento, o projeto foi aprovado pelos deputados e depois pelos senadores. E tem um aumento substancial em relação aos valores do fundo eleitoral. Muita gente está reclamando disso. Vamos saber a opinião dos nossos comentaristas. Primeiramente, Adolfo Padilha. Chega a ser até surreal, né? A gente lê uma matéria dessa. Chega a ser até... A gente começa a perguntar mesmo, de fato, onde estão, onde vivem os deputados federais que apoiam uma medida que dobra o valor do fundo eleitoral, com tanta gente desempregada, com tanta gente passando necessidade, com tantas empresas fechadas, com tanta crise que essa pandemia trouxe para muita gente, com 5 bilhões de reais, quantas pessoas não podiam ser ajudadas no apoio emergencial, no apoio daquele dinheiro que o governo federal coloca para as famílias mais necessitadas, os invisíveis. Quantas empresas poderiam ser agraciadas com empréstimos a juro baixo? Quanta infraestrutura não seria possível fazer com esse dinheiro todo? Não, mas esse dinheiro, na cabeça desses deputados federais, vai para a campanha eleitoral, para que eles voltem lá a representar você e eu. Mas é essa representação que você quer? É esse tipo de representatividade que a gente merece? Por isso que eu digo e reforço aqui que é o que nos resta numa pauta dessa. O ano que vem temos eleições. Precisamos eleger pessoas que moram e vivem na nossa região e na nossa cidade. É muito importante ter isso na cabeça. É muito importante não deixar de votar. É muito importante votar em quem mora por aqui. É muito importante votar em quem um político que a gente gosta daqui da nossa região indique, um prefeito, um vereador, um empresário. É importante a gente se conscientizar disso, porque daí a gente pode cobrar
Quem cobraremos agora? Eu sempre disse, Brasília não é do Brasil, Brasília é Brasília, porque é formado por pessoas que não é Brasil, é formado por pessoas que só pensam em Brasília, ou seja, querem ficar em Brasília. Mais do que nunca, precisamos acordar. Mais do que nunca, precisamos votar em pessoas que a gente conhece, pelo menos onde mora, pelo menos o que já fez, senão a coisa é complicada. Ok, Adolfo, vamos lá. A opinião sobre o fundo eleitoral, com as novas regras aí, aumentando o valor de Valdo Cerezinho. Mais um absurdo. Na última eleição, foram 2 bilhões de reais gastos com o fundo eleitoral. Já era um absurdo. Esses 2 bilhões, mais 1 bilhão de fundo partidário, que é para sustentar as atividades dos partidos. Agora, a Câmara aprovou 5,7 bilhões. Ela quase triplicou esse valor. É muito absurdo. E isso faz sentido para os deputados, porque eles querem mais dinheiro para eles continuarem eleitos. E isso também vem completar outro grande absurdo que está em andamento na reforma política, que é a implantação do distritão. E o distritão, ele não vai fazer outra coisa que não favorecer o político já conhecido da grande parte da sociedade, e que tem muito dinheiro para investir em campanha. Então, se de um lado a reforma política vai favorecer a eleição do candidato mais conhecido, daquele que tiver mais dinheiro para gastar em campanha e se tornar ainda mais conhecido, por outro lado, essa mesma turma vem aqui no orçamento federal do ano que vem e injeta um monte de dinheiro que depois os caciques partidários vão direcionar para as campanhas deles, criando uma situação completamente desproporcional de concorrência no processo eleitoral e favorecendo que essas mesmas pessoas que promovem esse assalto ao nosso bolso continuem lá tomando decisão por nós. Então a gente tem que ficar de olho. Ano que vem, nós vamos continuar elegendo quem já está com mandato ou nós vamos fazer alguma coisa diferente para diminuir essa pouca vergonha que estão fazendo, esse assalto ao nosso bolso? Ok, Edivaldo, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já com mais Entre Linhas aqui na Prudente News 1070 e também na TV Brasileira. Daqui a pouquinho estamos de volta. Olá, estamos de volta aqui na Prudente News 1070, também na TV Brasileira. Esse é o nosso Entre Linhas. Vamos lá para o último bloco de informações para você nessa sexta-feira. Olha, o processo de regularização fundiária no bairro Terras do Imoplan vai contar com a fiscalização intensiva após registro de invasões de propriedades. A Prefeitura de Presidente Prudente está alertando que só serão oficializadas as áreas adquiridas legitimamente. Vamos falar desse assunto. A gente começa com Divaldo Cerezinho, que tem experiência nesta área, né, de infraestrutura para bairros, enfim. Divaldo, é com você. A regularização fundiária da Terras de Imoplan é uma boa notícia, uma boa iniciativa do governo municipal. E ela vem para diminuir, pelo menos, o sofrimento de uma população que está há tanto tempo sem ter a sua documentação referente ao direito de propriedade regularizada. Por outro lado, isso daí acabou alertando, abrindo os olhos para uma oportunidade para oportunistas, que vão lá invadir propriedades para se apossar delas. É fundamental que o governo municipal ele tenha muita atenção nessa questão da regularização e tenham certeza que muita gente vai reclamar desse processo, não necessariamente com razão. Adolfo Padilha, enfim, a Prefeitura vai fazer a regularização do bairro Terras de Imoplan, né? Uma demanda muito antiga da cidade de Presidente Prudente. O desafio da Terras do Imoplan aqui em nossa cidade é um desafio muito grande. Há quantos anos essa demanda acontece? O prefeito Ed Thomas colocou o dedo na ferida e vai resolver o problema. E quando isso acontece, a gente começa a ter reações a tudo, né? E é claro que os aproveitadores querem tirar o seu pedacinho, querem buscar o seu pedacinho. E a prefeitura está atenta a isso.
A prefeitura faz um trabalho de acompanhamento e percebe aqueles que agora estão chegando lá, querendo reivindicar um pedaço de área que não pertence a ele. A regulamentação do Imoplan passa principalmente essa regulamentação fundiária para aqueles que realmente estão lá há muito tempo, né? Para aqueles que buscam essa regularização dos seus lotes há muito tempo. E não para aqueles que estão chegando agora, estão invadindo, estão montando cerca, enfim, estão querendo um pedaço de terra. Então, quer dizer, a gente repete aqui, a obrigação, ela é de reintegrar a posse a quem realmente tem posse. Ela é de regularizar o lote a quem realmente tem o direito. E a prefeitura está disposta a fazer a coisa certa. A prefeitura está disposta a resolver esse problema. E a prefeitura não vai aceitar esse tipo de ação que a gente costuma ver no Oeste Paulista lá para cima. Aqui terá posse e será regulamentado aquele que de fato merece. Aquele de fato que está ali há muitos anos, todo mundo prometendo e ninguém fazendo nada. E o prefeito Ed Thomas, dessa vez, resolveu e vai fazer como prometeu na campanha, colocar as coisas em ordem em nossa cidade. E é o que busca fazer. Dá trabalho? Dá trabalho. Veja aí um contrato do transporte urbano que não é da época e é um contrato que há muito tempo sempre deu problema de entendimento, o que estamos passando agora, mas está sendo corrigido. E isso que é importante. Se corrige agora para o futuro, se corrige agora para se pagar um preço menor lá na frente. E é a atitude que a gente percebe que o governo municipal atual anda fazendo, corrigindo as incorreções, recuperando o que foi perdido e construindo novas pontes. Ok, muito bem. Olha, pessoal, vamos lá para a nossa última informação de hoje. Está na revista oeste.com. O chefe da Organização Mundial da Saúde disse ontem que as investigações sobre as origens da pandemia de Covid-19 na China estão sendo prejudicadas pela falta de dados brutos sobre os primeiros dias de disseminação do vírus e pediu à China para ser mais transparente. Uma equipe liderada pela OMS passou 4 semanas na cidade de Wuhan, na província de Hubei, com pesquisadores chineses, e disse que um relatório conjunto publicado em março que o vírus provavelmente foi transmitido de morcego para humanos por meio de outro animal, né? Mas há também suspeitas de que esse vírus tenha escapado de um laboratório de virologia em Wuhan, na China. Comentando esse assunto mais uma vez, vamos lá, Adolfo Padilha. A OMS acorda agora para cobrar a China, né? Aquilo que muitas pessoas no mundo já pedem há muito tempo, que a China seja mais transparente e coopere mais sobre a transmissão do vírus, sobre a sua responsabilidade do vírus, sobre o que foi feito no laboratório em Wuhan. Mas agora, como diz o outro, já foi. Será mesmo que a OMS vai apertar a China para que dê explicações ou não passe de um ofício de conhecimento público para dizer que se calou e que não fez nada? A gente tem pouco a comentar sobre isso. Teria muito a falar de que dizer para aquelas pessoas agora, autoridades que diziam a China precisa se explicar. Hoje a gente vê que até mesmo ações que eram cobradas de forma emergencial são questionadas. Então fica aquela pergunta: o que dizer para essas pessoas que sempre disseram que a China tem que se explicar? Ok, Adolfo, está todo mundo também querendo saber a origem do vírus, né? Ninguém tem certeza, mas todo mundo tem a sua opinião. Vamos saber a opinião do Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você. Nós já tratamos desse assunto aqui em algumas outras ocasiões, né? Eu já fiz o meu comentário a respeito daquilo que eu penso do sistema de governo chinês, mas eu gostaria de fazer um destaque aqui, uma comparação, né? Que essa posição da China, negando o óbvio, negando a eventual responsabilidade, né? Pelo tratamento inicial, combate inicial à pandemia, o negacionismo que a China teve no início da pandemia, e agora ela mantém a posição de não admitir os seus erros. Isso me faz lembrar muito a grande parte dos políticos que nós temos pelo mundo inteiro, pelo Brasil.
aquele político turrão, sabe? Que quando, mesmo com o óbvio à sua frente, demonstrando o contrário daquilo que ele sempre pregou, ele não dá o braço a torcer, porque isso significaria para ele uma fraqueza. Isso daria aos adversários políticos dele elementos para demonstrarem que ele estava errado, que ele fez bobagem e que por isso prejudicou um monte de gente. Essa é a mesma situação lá na China. O governo, por esses mesmos motivos, não dá o braço a torcer de que fez bobagem no início da pandemia, principalmente, e tenta esconder a verdade do mundo, enquanto nas pílulas locais dos nossos políticos, né, as verdades escondidas elas são restritas à sua área de influência. Então, nada mais é, no meu entendimento, do que políticos querendo esconder as bobagens que fizeram. Ok, obrigado, Divaldo. Obrigado, Adolfo Padilha. Estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Voltamos na segunda-feira. Grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro na TV Brasileira, na Prudente 1070, Prudente News 1070, ou nas redes sociais. Valeu, gente. Grande abraço.